Pessoal, hoje eu gostaria de gravar para vocês contando um testemunho muito forte que aconteceu com o meu filho caçula, e esse testemunho serve para as pessoas que não acreditam que Deus pode te mostrar, pode te dar visão, pode sim dar o dom de revelação, só ter fé. Meu filho, há 2 anos, ele começou a sentir uma dor na coxa esquerda e eu levava ele no médico e os médicos falavam que ele tinha distendido o músculo. Ah, ele distendeu o músculo, mãe. E passava antibiótico, anti-inflamatório, e eu levava esse menino para casa e ele sofrendo. Foi assim praticamente quase 8 meses. E aí não adiantava nada. E um dia então eu me peguei com ele, com esse sofrimento dele, e aí entrei no quarto, comecei a orar e falar com Deus. Me mostra, fala comigo qual é o problema dele, qual é a enfermidade que está com ele. Aí Deus me mostrou a visão e falou comigo, a voz falando comigo e a visão me mostrando que o problema dele era no osso do quadril dele, um problema que estava no quadril dele, no osso. E me mostrou que ele precisava de fazer a cirurgia, ele precisa de fazer uma cirurgia urgente, mas que a cirurgia dele ia dar tudo certo, ele ia ficar bem. Só que Deus me mostrou todo o sofrimento que eu ia passar no hospital com ele, por eu ser obesa, por eu ter problema de má circulação na perna, problema na coluna e problema de pressão alta. Ele me mostrou o sofrimento que eu ia ter que enfrentar passando com ele lá. E naquele instante eu saí do quarto, fui procurar meu esposo que estava na varanda da fazenda, e aí comecei a contar para ele. E eu contando para ele, a visão me mostrou que Deus falou comigo e as lágrimas correndo. Eu me emociono muito quando às vezes eu conto esse testemunho. Se eu me emocionar, já peço perdão a vocês de antemão, porque é muito forte para mim o que nós passou, o que nós vivenciou com esse testemunho. E aí eu contei para ele, meu esposo, falei para ele assim, olha, e meu esposo tentando me acalmar, não é nada disso não. Eu falei, não é. Só que eu tô chorando não porque vai dar errado a cirurgia dele, Deus me mostrou que vai dar tudo certo. Eu estou assim porque eu não sei se eu vou aguentar ficar com ele no hospital até o fim do processo dele da cirurgia. E assim eu falei pro meu esposo, amanhã eu vou no médico novamente e vou contar isso tudo para a médica e relatar para ela. Aí assim eu fiz, fui no outro dia cedo, peguei ele, pegamos uma carona, fui e levei ele no hospital. Chegando lá eu falei com a médica, olha, o problema que ele tá com ele, doutora, não é o músculo, estender o músculo não, é o osso do quadril. A médica foi super ignorante comigo e falou comigo da onde é que eu tinha tirado aquilo. E aí eu tentei explicar para ela, aí que ela ficou mais ignorante ainda, porque parece que não acreditava em Deus e nem que Deus podia mostrar e falar as coisas pra gente. E eu, como era da roça, como sou da roça, matuta, né, ela quis dizer como que ela é formada e eu não sou, como que eu ia saber qual é o problema do menino e ela não. Ela foi super ignorante comigo. E aí eu falei para ela, então passa o exame, eu tô pedindo para a senhora passar um exame, fazer um exame para ver do osso do quadril dele, o raio-x. Ela não quis fazer. Ela falou assim, eu não vou fazer, eu vou fazer do joelho. Eu falei, mas o problema dele não é no joelho, o problema dele é no quadril. Não, eu vou bater do joelho dele, não é quadril nada não. Aí eu peguei e falei, então a senhora passa por escrito o pedido do exame? Não quis passar. Aí fez o raio-x do joelho, aí me chamou lá, olha aqui mãe, quando o raio-x estava pronto, não é nada. Não é nada não, o problema dele é o músculo mesmo. E eu falei para ela assim, mas como que o músculo pode atrapalhar a pessoa a andar, como ele está atrapalhando ele a andar? Aí ela falou assim, isso é manha dele, isso é só manha. Aí eu peguei ele, voltei com ele para casa, contrariada demais e decepcionada. Aí cheguei e falei pro meu esposo, olha, você conversar com os patrão, você vai arrumar um dinheiro, e eu nem sabia quanto que era esses exames nem nada. Mas me arruma um dinheiro que eu vou voltar com ele amanhã e vou pagar particular, sem pedido, sem nada, porque nem pedido a doutora não me deu. Aí peguei ele, aí pensei na minha cabeça em qual clínica que eu vou, qual clínica que vai querer fazer exame desse menino sem pedido. Aí Deus veio na minha mente, a clínica tal. Na hora que veio na minha mente, eu falei, é lá que eu vou. Foi lá que eu fui mesmo. Cheguei lá, falei com a atendente, expliquei para ela, e ela, cadê o pedido da médica? Eu falei, não tem pedido e não tem médico. Porque a médica não quis me dar o pedido e falou que o problema dele era uma coisa e não é isso que ela falou. Aí ela falou para mim, eu vou chamar o responsável pela clínica, que era o médico responsável, dono da clínica. Chamou ele, eu fui e contei para ele o caso todo, expliquei para ele.
falei para ele, olha, ela falou que ele tem o músculo que distendeu e não é. É o quadril dele, o osso do quadril. Eu quero um exame para nós ver o osso do quadril dele. E eu não tenho pedido. E preciso que o senhor faça para nós descobrir a doença dele. E eu só vou embora daqui hoje, depois que nós descobrir a doença dele. Aí o doutor pegou e falou para mim, não, eu mesmo vou fazer. Aí ele falou, o que a senhora quer fazer? Eu falei, olha, bate primeiro a ultrassom para nós ver a veia e os ossos dele, tudinho da coxa. Aí ele, para ver se esse negócio do músculo, ver tudinho. Aí ele pegou, ele mesmo bateu o raio-x e eu junto. Ele mesmo bateu o ultrassom para ver a coxa dele. E eu junto e ele batendo, passando e falando. Não, e olhando no computadorzinho lá, não, mãe, tá tudo certo. A senhora tá certinha, o músculo dele não tem nada, tá tudo perfeito com o músculo dele, não tem problema nenhum no músculo dele, não. Aí o que a senhora quer fazer agora? Falei para ele, agora eu quero então que você faça um exame do raio-x do quadril dele. Porque Deus me mostrou que o problema era no quadril dele, no osso. Mas eu não sabia o nome da doença. Deus não falou para mim o nome da doença. E aí expliquei para ele, ele ficou assim me olhando, assim, ele até espantou. Mas se a senhora quer, então vamos fazer. Aí ele foi, pediu o caminhamento lá para a moça preencher e fazer o raio-x. Aí a moça foi, levou o meu menino para a sala lá, já foi de antemão fazendo logo o raio-x, bateu logo e fez. Nós chegamos de manhã cedo lá nessa clínica dele. E aí ele bateu esse raio-x lá e nós esperamos tudo. Quando ele veio chamar nós para poder revelar o problema do raio-x que tinha dado, já era 2 horas da tarde. E aí ele pesquisou no computador lá a doença e tudo. Quando eu entrei lá, ele me mostrou e falou para mim, olha, a senhora estava certinha, mãe. O problema dele é no osso do quadril e o nome da doença eu já sei, o nome da doença. Aí ele foi e falou para mim o nome da doença. Eu tenho os exames que ele fez, eu tenho os papéis do caminhamento dele, tudo. O nome da doença, ó, o nome da doença. É epilefiose do fêmur proximal. O nome da doença, epilefiose do fêmur proximal. E ele pesquisou a doença e falou para mim, olha, mas essa doença é a cabeça da junta do osso aqui da coxa que cai do quadril para baixo. Aí precisa do médico levantar ela e parafusar ela. Diz que muitas crianças estavam dando essa doença com a idade que ele estava, de 12 para 13 anos. E a senhora vai ser preciso fazer a cirurgia dele urgente, porque a veia arterial dele está imprimindo, o osso caiu, está calcificando entre a veia e a carne da coxa dele, está calcificando entre a veia, apertando a veia, está imprimindo a veia dele, a veia arterial da perna dele, a veia principal. Precisa fazer a cirurgia urgente. Aí já falou para mim, olha, já vou encaminhar a senhora para um médico que é conhecido meu na outra cidade, porque aqui não faz. Aí caminhou para outra cidade. Me encaminhou para outra cidade com esse menino. Chegamos nesse hospital nesse dia mesmo, na outra cidade. Chegou lá, como eu não tenho condição de pagar hospital particular, cirurgia particular, é o SUS. Chegou lá, os leitos estavam tudo cheio, ele teve que ficar numa cadeira de roda até arrumar um leito para ele. Não tinha uma cadeira nem para me sentar. Eu passei a noite toda em pé com ele. Aí colocaram ele lá na maca, ele ficou para um corredor. Ficou uma semana, quase ou mais, ele no corredor, esperando vaga para fazer a cirurgia dele. E eu o tempo todo com ele lá, ficava em pé, fiquei em pé muitos dias. Sentava um pouquinho na cadeira de alguma pessoa que me emprestava, até eu conseguir arrumar uma cadeira. E aí fiquei internada com ele lá nesse hospital 25 dias, ele fazendo a cirurgia. E todos os dias, eu, por não ter lugar para dormir, cama, nem nada, e pelos meus problemas de saúde, amanhecia o dia, minhas pernas estavam tudo inchadas, que parecia que ia estourar. E aí, para ele não ver, eu entrava dentro do banheiro e chorava e fazia oração, falava com Deus. Senhor, me dá força para me aguentar mais um dia. Me dá força para me aguentar mais um dia, porque meu filho não tem ninguém para ficar com ele aqui. Fiquei com ele 25 dias lá. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos conhecidos, mas ninguém foi nos visitar, ninguém foi lá. Fiquei só eu e ele lá. E ele ficava triste, via as pessoas visitando os outros e falava, mas não vem ninguém visitar. O pai não podia ir porque trabalhava. O outro irmão mais velho ficava em casa. E nós ficamos lá.
Quando ele fez a cirurgia, que deu certo, que correu tudo bem a cirurgia dele, que falou, ele está liberado, que pode ir embora para casa. No dia que eu estava esperando a ambulância para trazer eu para casa com ele, já operado, com 2 semanas que ele fez a cirurgia, um irmão de uma igreja disse que estava passando na porta do hospital, disse que Deus falou com ele, ó, entra no hospital, vai no quarto tal, no leito tal, que tem uma criança, um menino, que dá um recado para a mãe dele. Aí esse irmão entrou lá e falou comigo. Eu vim aqui porque Deus mandou eu falar com a senhora. Que a senhora esteve aqui o tempo todo com o seu filho, sozinha, ninguém veio visitar, mas que ele estava todos os dias com você. Todos os dias ele via quando você entrava para dentro daquele banheiro e orava. E pedia para Deus, Deus me dá força para me aguentar mais um dia. Deus me dá força para me aguentar mais um dia, para mim não deixar ele sozinho aqui. E aí, hoje ele mandou eu vir lhe dizer que ele não lhe abandonou em nenhum momento, que você não esteve só, e que ele está dando a vitória para o seu filho, que seu filho vai ficar sadio e bem. E na hora que ele falou isso para mim, eu chorei muito, o meu filho chorou muito também, porque Deus mandou um recado para ele também. Falou para ele que ele tinha um propósito grande para ele, na vida dele, e que através de mim, por ter descobrido aquela doença, Deus estava dando livramento para ele através de mim, para dar o livramento para ele, porque Deus me mostrou a doença que ia levar ele à morte. Então, esse é um testemunho que eu quero deixar para quem não acredita e dizer que você ter fé, que Deus pode sim fazer milagre. E quem gostou do vídeo, comente e até o próximo vídeo.